Olá, bom vizinhos, tudo bem? Eu sou a Karen. A gente hoje vai estar abordando alguns temas que ficam sobre o PCMSO, né? Que é o nosso Programa de Controle Interno de Saúde Ocupacional. Então, assim, um desses temas primordiais é sobre diabetes e hipertensão, tá? Então, a gente vai dar início a esse tema agora. E qualquer dúvida, vocês vão estar enviando para a Medicina do Trabalho, tá bom? A diabetes, como vocês podem ver nos slides que vão estar passando ao longo do processo do treinamento, certo? Ou a gente pode definir por uma falta de insulina, que é a substância, ela não consegue ser absorvida, ou então a gente já nasce com essa deficiência ou vai adquirindo conforme os maus hábitos, que são a nossa má alimentação. A diabetes, por si só, ela pode ser definida em 3 tipos, tá? No caso, seria diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e a diabetes gestacional. Como eu disse no início, uma pode ser a deficiência que a gente já nasce com essa deficiência de não conseguir absorver a insulina. A outra, a gente já vai adquirir através dos nossos maus hábitos, certo? Do cotidiano. A gente sempre tenta comer algo mais prático, mais fácil e nem sempre é o saudável. Então, com isso, a gente vai adquirindo. E a outra é a gestacional, onde a mulher ela vai estar adquirindo essa doença através da sua gestação. Os maus hábitos também influenciam, mas às vezes não tem um estudo que comprove o porquê da gestante estar adquirindo a diabetes gestacional. Fora isso, tem a base de controle, certo? Como funciona? O tratamento ele pode ser através de uso de medicamentos, hábitos referente à atividade física, uma boa alimentação. A gente pode estar fazendo alguns tipos de exames para detectar a questão da diabetes. Tanto tem a glicemia glicada, que é a que vai fazer um levantamento dos últimos 3 meses no seu organismo referente à insulina, o açúcar que a gente tem. Por quê? Que a gente consegue consumir ele através do arroz, do macarrão, do pão. Então, são alimentos do nosso cotidiano, normal, certo? Então, assim, a gente tem que estar fazendo ou a glicemia glicada, que é através de um exame de sangue. Você pode estar se direcionando a qualquer laboratório e estar solicitando, mas é necessário um encaminhamento. Ou então, a gente pode estar fazendo aquela que é das últimas 24 horas, que é com a fitinha, um aparelho, mas aquela ali é só momentaneamente. Não significa que ela vai definir se você é diabético ou não, certo? Às vezes, a gente pode ter só uma pequena predisposição para ter essa doença. Não significa que a gente já é diabética, mas a gente é pré-diabética. Como é que eu posso estar tratando dessa maneira? A pré-diabética, ela precisa estar tratando através de uma boa alimentação, uma atividade física regular, está tentando, não é que a gente deixe de comer tudo que a gente gosta, mas a gente precisa estar controlando, colocando limites nas coisas. Se eu gosto de refrigerante, eu escolho pelo menos um dia da semana para beber refrigerante, entendeu? Não é que eu vá deixar de beber geral, não. Você tem que fazer aquela velha teoria que é desmamar, é tirar aos poucos para você se adaptar a essa rotina. Se você tirar isso de uma vez, com toda certeza vai ter as velhas recaídas de dieta. E com isso você vai voltar tudo novamente, seu organismo não vai fazer essa adaptação e isso vai vir a piorar. Então o conselho que eu sempre dou é esse: tenta fazer aos poucos, mudando um pouquinho a sua rotina, tenta colocar uma caminhada. Eu não gosto de academia, então tenta fazer uma caminhada, nem que seja de 15 a 25 minutos. Todos os dias, você colocando isso na sua rotina, tipo, com 1, 2 semanas, você já vai sentir uma grande melhora no seu corpo. Até mesmo para ajudar a ter mais disposição, a dormir.
certo? E a digestão também do metabolismo que ocorre de uma maneira mais acelerada. Então, fora isso, da questão do tratamento, a gente tenta fazer ao máximo para não entrar na medicação, tá? A partir do momento que eu já vou entrando na medicação, é algo que é para o resto da minha vida. Não adianta eu dizer, hoje está controlado, então hoje eu não vou tomar medicação. Não existe isso. A medicação para quem é diabético é para o resto da vida, certo? Tem que ter bastante cuidado, cautela, uma alimentação que seja favorável. A gente sabe que as coisas não estão tão baratas e também não estão tão fáceis, né? Então a gente tem que entrar em consenso com o próprio médico que está lhe orientando e dizer, olha, doutor, a minha condição financeira é essa, eu consigo só fazer dessa forma e ele tem que fazer com que você coloque nas suas condições, nas suas limitações, tá? Então, assim, diabetes, resumindo, é basicamente esses 3 pontos que eu abordei com vocês. A maneira mais importante que a gente pode ver é a questão da prevenção. Vocês precisam prevenir, porque a prevenção é o melhor caminho, certo? Até mesmo o custo ainda é até melhor, tá? Então, assim, você gasta menos prevenindo do que fazendo tratamento, tá bem? E agora a gente vai abordar a questão da hipertensão, a famosa pressão alta. A pressão alta, ela é adquirida também pelos maus hábitos, gente. Às vezes, uma noite mal dormida, ou então por uma medicação que a gente pode estar tomando em excesso. Alguns medicamentos, eles contêm algumas composições que fazem com que aumentem um pouco a nossa pressão. Então, vamos lá. O que é que pode estar fazendo essa modificação de pressão arterial? Pode ser através da minha má alimentação, porque eu não faço nenhuma atividade física, eu não durmo 8 horas seguidas, que é o necessário, pelo menos 7 horas e meia, gente. A gente precisa estar realmente descansando o nosso corpo, porque uma hora o corpo vai exigir isso de você, tá? Então, eu preciso estar me autoanalisando. O meu corpo, ele vai dar sinais de que ele não está bem e que ele precisa realmente dessa atenção a mais. Então, assim, a gente encontra vários casos de pessoas estarem justificando a pressão alta devido ao alto estresse, devido ao trabalho, e às vezes não é. Às vezes é porque a pessoa não tem uma noite de sono que é para ser, não tem uma alimentação adequada, ou então devido à rotina que é bem puxada também. Então, assim, a gente sabe que a grande maioria das pessoas, a rotina é o quê? Ir trabalhar, do trabalho vai para a faculdade, da faculdade você já chega às 11h30, meia-noite em casa, basicamente, quando dá 4h30, 5 horas da manhã você já está de pé. Então, tipo assim, utilizando essas informações junto com a alimentação, a gente já sabe que isso não vai dar muito certo. A gente sabe que a gente precisa o quê? Tanto a prevenção, para quem faz a questão da diabetes, é também uma forma da gente prevenir a questão da pressão arterial. E a pressão arterial, ela só dá nesses seguintes fatores. Ou porque a gente tem predisposição genética, o meu pai, a minha mãe, os meus avós já possuem, e então a gente já tem predisposição para adquirir, certo? Ou então a gente vai adquirir através da má alimentação também, que influencia bastante. Então, assim, a gente precisa se atenar, a gente precisa realmente se auto-observar nas coisas que a gente faz, porque a gente já fica naquela rotina, naquela coisa tão rápida, que a gente acaba não observando e indo no automático. E esse automático é que vai nos prejudicar lá na frente. Não é que eu vá sentir que isso vai me prejudicar agora, não. Mas daqui a um tempo, 1 ano, 2 anos, realmente o meu corpo vai cobrar tudo que eu estou fazendo, certo? É aquela velha procura. Se eu estou plantando, eu vou colher. Dependendo do que você vai plantar, você vai colher. O seu corpo é da mesma maneira, certo? Se eu estou plantando bons frutos, que é o quê? Uma boa alimentação, fazendo uma atividade física, tentando dormir pelo menos, tipo, na semana de segunda a sexta, ok?
essa rotina pesada, mas sábado e domingo você tem que descansar. Você tem que tirar pelo menos um intervalo, um tempo, alguma coisa com que seu corpo realmente relaxe e não seja a base de medicamentos, certo? Então, assim, se tem deficiência ou dificuldade, alguma coisa para dormir, tenta ver um chá antes de dormir, um suco de maracujá. Então, assim, são coisas naturais que vocês precisam buscar, certo? Então, assim, basicamente, a hipertensão, a maneira mais prática da gente estar fazendo é a prevenção, como eu disse desde o início, na diabetes, certo? É uma doença que uma interliga a outra. A grande maioria dos casos que quem tem diabetes é hipertenso também. Por quê? Porque a grande maioria adquiriu através da má alimentação. Então, a gente precisa realmente ter bastante atenção. Nós somos o que comemos, certo? Então, assim, se eu tenho uma alimentação tranquila, adequada, então isso já vai estar me ajudando. Aí vamos se dizer, a Karen, ela já tem um exemplo, tanto o meu pai quanto a minha mãe, eles são hipertensos e diabéticos. Então, eu já tenho por si só na genética predisposição para ter. Agora, se isso vai evoluir ou não no meu organismo, vai depender dos meus hábitos de vida e dos meus hábitos alimentares, certo? Então, a prevenção sempre é o melhor caminho, tá? Então, esse é o conteúdo que eu tenho para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente ainda vai abordar outros mais na frente. Forte abraço!